Questão 12. Uma fornalha para a produção de cristais é usada em uma pesquisa para determinar a melhor maneira de manufaturar os cristais utilizados em componentes eletrônicos para os veículos espaciais. Para a produção perfeita do cristal, a temperatura deve ser controlada precisamente, ajustando-se à potência de entrada. Suponha que a relação seja dada por T de W igual a 0,1W ao quadrado mais 2,155W mais 20, onde T é a temperatura em graus Celsius e W é a potência de entrada em watts. No item A, qual a potência necessária para manter a temperatura em 200 graus Celsius? Muito bem. Então tá. Primeira providência, então, é entrar com a função T de W, né? T de W, que é a temperatura em função da potência de entrada W, é igual a 0,1W ao quadrado. Que mais? Mais 2,155W, mais 2,155W, mais 20. Pô, tá aí a função T de W, ó. 0,1W ao quadrado, mais 2,155W, mais 20. Bom, no item A eu quero saber a potência necessária para manter a temperatura a 200 graus Celsius. Em vista disso, eu vou entrar com a reta y igual a 200. Y igual a 200. Bom, está aqui a reta y igual a 200. O que eu vou fazer agora? Determinar a interseção dessa reta y igual a 200 com o gráfico da função t. Então, você clica aqui na reta y igual a 200 e no gráfico da função t. Observe que você obteve dois pontos, mas interessa para a gente apenas a parte positiva do gráfico, que corresponde às potências, né? As potências de entradas positiva, tá? Muito bem. O que mais vou fazer? Agora, a partir desse ponto aqui, eu vou traçar uma perpendicular ao eixo X. Traço uma perpendicular ao eixo X. Clica nesse ponto, clica no eixo X. Pronto. E agora a gente determina as coordenadas desse ponto aqui de interseção da reta vertical que eu tracei com o eixo X. Ó, esse é o ponto C. Esse é o ponto C. Tá vendo aqui? É o ponto C. Quais são suas coordenadas? 32,99829 e 0. Vamos considerar 33? 33 e 0 são as coordenadas do ponto C. E esse ponto C já dá a resposta para o item A. Qual a potência necessária para manter a temperatura em 200 graus Celsius? A potência necessária é a abscissa do ponto C. 33 watts é a resposta do item A. Bom, agora o item B. Se for permitida uma variação de mais ou menos 1 grau Celsius a partir dos 200 graus Celsius, qual será o intervalo de potência permitido para a entrada? Ou seja, se for possível uma variação de mais ou menos 1 grau Celsius a partir dos 200 graus Celsius, qual será o intervalo permitido para a entrada da potência, né? Da entrada da potência. Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como eu quero aí uma variação de mais ou menos 1 grau Celsius, o problema está dizendo que pode ser considerado, pode ser permitido uma variação de mais ou menos 1 grau Celsius, eu vou entrar com as retas y igual a 199, y igual a 199 e y igual a 201, y igual a 201, tá? Y igual a 199 e y igual a 201. Por quê? Porque está sendo permitido uma variação de mais ou menos 1 grau aí em torno dos 200 graus Celsius. Muito bem, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Vamos analisar aqui geometricamente. Vamos dar um zoom aqui, ó. Pronto. Pronto. Agora eu vou determinar, antes disso, aqui está a reta y igual a 199, aqui a reta y igual a 200, aqui a reta y igual a 201. Vou determinar a interseção da reta y igual a 199 com o gráfico da função t. Pronto, tá aqui. E vou fazer o mesmo aqui com a reta y igual a 201 e com o gráfico da função t. Agora o que eu vou fazer? Vou traçar perpendiculares aqui, né, até tocar o eixo x. Então você vem aqui, como o eixo x está lá para baixo, vamos considerar a sua equação. A equação do eixo x é y igual a 0. É a equação do eixo x. E a equação do eixo y é x igual a 0. Interessante, né? Então tá. Reta perpendicular. Está aqui. Passo por esse ponto e o eixo x. Tá aqui. Agora, novamente, reta perpendicular, né? Que passa por esse ponto e é perpendicular ao eixo x. Pronto.
Agora vamos verificar o que está acontecendo lá embaixo. Vamos lá. Pronto, chegou. Vamos dar um zoom aqui para melhorar aqui as coisas para a gente, né? O que nós vamos fazer agora? Determinar as coordenadas desses pontos aqui de interseção, né? Entre a reta vertical que eu tracei e o eixo X. Olha o ponto que eu obtive, o ponto H, né? E essa aqui e o eixo X. Pronto, obtive o ponto H e o ponto I. Ponto H e ponto I. Então, olha só. A potência pode variar em todo esse intervalinho aqui, olha. Em todo esse intervalinho, tá? Qual é esse intervalinho? Ó, olha aqui para o ponto H. 32,88 até 33,11. Esse intervalo seria a resposta do item B. Se for permitida a variação de mais ou menos 1 grau Celsius a partir dos 200, qual será o intervalo de potência permitido para a entrada? O intervalo de potência permitido para a entrada é esse aqui, ó, de 32,88 até 33,11. Tá? Qualquer potência nesse intervalo vai produzir uma temperatura que está no intervalo de 199 a 201. Tudo bem? Bom, para finalizar, vamos ao item C. Em termos da definição de epsilon, delta, de limite de f de x quando x tende a igual a L, o que é x? O que é x para a gente, pessoal? O x aqui para a gente, nesse caso, é a potência de entrada. É a potência de entrada. O que é o f de x? É a temperatura em função da potência. O f de x é a temperatura em graus Celsius em função da potência de entrada. O que é o A? O A é a abscissa desse ponto aqui, ó, a abscissa desse ponto, que nós arredondamos para 33, né? O A é o 33. O que é o L, o limite L? O limite L vai ser o 200, o 200. Qual é o valor de epsilon considerado? Qual é o valor de epsilon considerado? Como é permitida uma variação aí de mais ou menos 1 grau Celsius, o epsilon considerado é 1. E qual o valor correspondente do delta? O valor correspondente do delta. Veja bem, como é que a gente tem que fazer? O valor correspondente do delta vai ser a menor dessas distâncias aqui, entre essa distância e essa. Como é que eu vou calcular essa distância aqui? Essa distância é a diferença entre a abscissa do ponto C e a abscissa do ponto H. Então vamos calcular? D1, eu vou chamar isso aqui. A abscissa do ponto C e a abscissa do ponto H. O ponto H, melhor dizendo, o ponto C tem a abscissa 33, que nós arredondamos para 33. E o ponto H tem a abscissa 32,88,391. Pronto, é a primeira distância. Agora, como eu vou calcular essa distância aqui? É a diferença entre a abscissa do ponto I e a abscissa do ponto C. Então tá, eu vou chamar de D2. A abscissa do ponto I, 33,11,236, menos a abscissa do ponto C, que nós arredondamos para 33. Pronto. Qual é a menor das diferenças? D2, né? D2. Então, esse D2 é o valor correspondente de delta. Tá? O valor correspondente de delta é 0,11236.